A qualidade que esse negócio tá espelhando na minha TV, cara, é muito ruim a qualidade. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, lindo povo deste canal. Bem-vindos ao canal Patins Críticas. Eu sou a Patins e vamos falar novamente sobre esta série maneiríssima sobre tecnologia e relações que acaba tudo mal quase sempre, na maioria dos episódios. E você já vai estar se perguntando, mas tu já falou de The Black Mirror semana passada, por que tu tá se repetindo e tal? E eu vou explicar, eu simplesmente estou me repetindo porque o vídeo anterior teve 212 visualizações. E falando em voz alta, eu sei que não parece ser muito, só que pra mim é, porque, tipo, quando bate 100 visualizações em um vídeo, eu já fico muito feliz, já fico comentando com todo mundo, posto no meu status do Zap e falo, bati 100 visualizações, é isso aí, obrigada família. E então eu quero replicar esse sucesso. E se vocês ficarem, poxa, mas você não falou de nenhum filme nacional ainda esse mês. Aí, mês que vem eu faço de 2, eu faço 3, eu escolho aí algum que eu já tenha visto, faço o roteiro rapidão, deixem nos comentários sugestões. E, aliás, isso também, que se vocês reclamarem, mas eu não queria esse episódio, eu queria outro, falar de outro mais maneiro, comente, que eu estou fazendo sobre o episódio Loki Henry dessa vez, porque comentaram e eu respondi ainda, fui mó educadinha, comentei, é pra já, emoji de positivo Capitão Broche. Eu tenho essa figurinha no WhatsApp. Mas continuando, este vídeo é sobre o episódio 2 da temporada 6 de Black Mirror, Loki Henry, que um monte de gente falou um pouco mal desse episódio na época que saiu, pelo menos quando eu digitei no YouTube e no Google, um monte de gente criticou. Na minha opinião, acho que Black Mirror tem episódios piores. Já vi alguns episódios que eu fiquei meio utilizando um linguajar jovem. Achei meio cringe. Esse não foi cringe. Só não foi tipo uma grande tecnologia super avançada, com um plot twist muito foda. Mas foi um episódio maneiro. E o episódio começa com 2 cineastas indo para a Escócia, numa cidade chamada Loki Henry, que fica na Escócia. E que a intenção era ir para casa da mãe do Davis, que é o cara principal, e para a namorada dele, Pia, finalmente conhecer a mãe dele. Sim, o nome dela é Pia. A Pia pinga o pinto Pia. Quanto mais o Pia pinga, mais o pinto Pia. E esses 2 cineastas vão lá na intenção de ir para um outro lugar depois, que vão fazer um documentário sobre um cara que coleciona ovos. Lá ele. E não entendi o que eles pretendiam com isso. É um cara que coleciona ovos e aí tenta impedir a coleção ilegal de ovos dos outros. Entendi nada, parece ser um tema muito broxa. E só que aí a Pia vai lá, explora Loki Henry, e acha um lugar muito turístico, muito bonito, só que também é quase uma cidade fantasma. Ela tá estranha, ela fica, por que não tem nenhum turista aqui? Uma paisagem bacana. Como que não tem 1000 pessoas aqui com uma JBL fazendo um churrasco? Aí o Davis explica pra ela que então, um tempo atrás, tinha um brother aqui que simplesmente sequestrou 2 turistas e torturou e matou eles. Teve isso. E aí depois que isso aconteceu, e aí a polícia descobriu que era ele, a polícia bateu na casa dele, ele atirou no policial, que era o pai do Davis. Ele não morreu nesse tiro, ele foi pro hospital, só que aí teve problema lá no hospital, aí ele morreu, acho que era infecção hospitalar, uma parada assim. E antes dele atirar no pai do Davis, ele também tinha matado a família dele inteira e depois ele próprio foi de arrastar para baixo. E aí ficou aquele clima maneiro na cidade, todo mundo meio que foi embora e E o único pub da cidade aberto só tem um, porque o resto todo mundo vazou, faliu. E aí eles são amigos do cara lá e E aí a Pia, eu não tanco esse nome, cara. Eu lembro da música da Xuxa. Aí a namorada sugere, cara, por que em vez da gente fazer um documentário sobre um cara que coleciona ovo, lá ele, a gente não faz sobre um true crime e dessa história que aconteceu aqui em Loki Henry,
sobre o serial killer que matou essa galera e pai, foi descoberto, vai ser sensacional, Netflix adora, e o cara ficou meio, não sei, pá. This is what our film should be about. All of this. Mas aí, como todo namorado, ele acaba cedendo à vontade da namorada, fala, pô, é verdade, ideia maneirinha. Aí eles começam a filmar a região, fazer entrevista com a galera, fazer entrevista com o dono do pub, que, aliás, ele tem um pai alcoólatra, que é totalmente contra esse documentário sobre a cidade que eles estão fazendo. Ele interrompe a entrevista, vai lá, briga com ele, fala, ai, expondo aí nossa cidade, pra quê? Pra ganhar um prêmiozinho, um BAFTA, E aí volta a beber. Mas o cara do pub tá super afim de fazer isso, ele ajuda pra caramba, mesmo ele não sendo cineasta, não sendo dessa área, ele fica super empolgado, ele fala, cara, é isso, vocês têm que expor isso tudo, e aí um monte de turista vai vir pra cá e eu vou ficar rico, como sempre, né, o dinheiro e a fama motivando as pessoas. Eu não julgo, eu sou cineasta, então acho que vai ter que ser a minha vida assim, cavando, procurando vários assuntos e pegando inspiração, que coisas que pessoas se interessem para poder fazer filme e ganhar dinheiro. E falando em cineastas, quando a Pia conhece a mãe do cara e pai, fica aquele clima maneiro dela sabendo que o pai dele era policial, ela faz uma piada sobre racismo porque ela é negra, aí fala, se o serial killer aparecesse que nem eu, com certeza já tinham pegado esse cara mais cedo. Aí ficou aquele clima, né? E um tempo depois, que é quando eles vão pro quarto do Davis dormir, ela sugere fazer uma safadeza antes de dormir, como uma boa namorada. E tem um detalhe que tinha uma câmera perto do quarto. Aí ela simplesmente pega a câmera, dá pro Davis, pergunta se funciona, ele fala que acha que sim. Aí, enquanto ele filma a namorada, ela vai... Como que eu explico isso sem ser desmonetizada? Como se eu ganhasse dinheiro, né? Ela começa uma diversão oral nele, oral verbal de falar, tá, YouTube? Não é oral de outra coisa. E se vocês estão perguntando se cineasta tem tesão em fazer tudo com câmera, eu acho que a resposta é sim. Se fosse uma Black Magic, era dentro. Enfim, aí eles ficam gravando tudo na cidade, pá. Aí eles acabam falando com a mãe do Davis, falando, então, mãe, estamos gravando, em vez de ser sobre o cara dos ovos, lá a gente tá gravando sobre a cidade, pá, sobre como meu pai morreu, sobre o serial killer e tal. Teria como você dar uma entrevista pra gente, pá, você falar como que foi essa experiência de perder o marido pra esse cara, como que isso afetou você e pá. E ela surpreendentemente concorda, ela fala, não, é isso, eu vou ferrar esse cara, esse serial killer que já tá morto, mas eu vou expor ele mais ainda, vou conseguir minha vingança. Aí, pá, eles fazem, fica tudo maneiro, e a Pia fala com a produtora da Netflix, não é Netflix o nome, né, mas eu acho que é Blackberry, uma parada assim, que é tipo a Netflix desse universo. Aí ela fala que, então, gostei da história, gostei, muito maneiro, muito pessoal, o pessoal se amarra num true crime, só que tô querendo coisa nova, tô querendo novidade, surgiu aí a série dos Irmãos Menezes, botaram informação nova, todo mundo curtiu, então invente alguma coisa nova aí, e eles vão inventar, na minha opinião não deveriam ter feito isso, mas que... Eles invadem a propriedade do assassino, onde ele torturou e matou uma galerinha. Invadem ilegalmente, né? Entram lá com uma câmera, mais de duas, acho que umas 2, 3 câmeras, chamam o cara do pub para ajudar, e pá, e vão botando uma luz negra para gravar sangue, pá. Tô repetindo muito e pá. Só que no caminho de volta para casa, eles acabam tendo um acidente de carro, uma parada assim, aí o Davis ele vai pro hospital para ficar lá à noite, e aí a Pia tem que voltar para casa da mãe do Davis e ficar montando o documentário para as partes que eles gravaram na casa do cara ilegalmente, que eles invadiram. Só que tem o detalhe que eles gravaram com mais de uma câmera. E uma dessas câmeras
precisava de um VHS, uma parada assim. Agora não tem mais isso de gravar por cima de VHS, porque não existe mais VHS praticamente, mas antigamente tinha. E ela usou uma fita VHS que a mãe dele usava para gravar um programa muito estranho sobre um policial alcoólatra, uma parada assim. E aí ela usou aquele para poder gravar por cima e pá, enquanto estava editando as imagens. Só que quando você grava por cima de uma outra fita, um programa, às vezes fica piscando o que estava sendo gravado originalmente. Então começa a piscar do nada o episódio lá do cara resolvendo crimes, e do nada começa a piscar também uma outra cena, uma mais perturbadora, da mãe do Davis, do pai do Davis e do assassino em série, que tem um nome complicado, por isso que eu não vou dizer, vai estar aí na tela. Então, simplesmente eles matando e torturando a galera, e a mãe do Davis até tava curtindo a beça pra caramba, botou até uma máscara, fez um roleplay, enquanto ela segura uma furadeira e vai mandar pra baixo o pessoal. E tem isso, tem essa revelação bombástica, eu não previ, eu fiquei tão chocada quanto a Pia. Não esperava aquela mãe parecer ser tão docinha, tão pra cima, tão de boas. E do nada isso, pá, ela também ajudava nos assassinatos. E pá, o marido dela também ajudava, e pá. Aí, em vez dela simplesmente chamar a polícia, falar que ela descobriu uma parada, que ela tá na mesma casa que uma assassina, ela vai jantar com a mãe do cara, sem conseguir disfarçar que ela tá claramente perturbada, até porque elas vão jantar e tem a máscara que ela usa no vídeo pendurada na parede de casa, e a mãe ainda fala, essa máscara aqui, pá, o pai do Davis me deu, a gente se divertia a beça. We had such fun together. Sinistro. E a Pia tentando não surtar, mas obviamente ela acaba surtando e a mãe percebe. Aí a Pia sai correndo da casa e tal, tenta ligar, eu acho que pra polícia, pro Davis, uma parada assim, só que ela não consegue sinal, obviamente, que ela tá no meio da mata, e ela acaba indo a falecer também, cena que, aliás, eu não compreendi quando eu vi. Fazendo o roteiro pra esse vídeo, eu tava olhando na Wikipédia como que ela faleceu, porque eu nem entendi quando eu vi, ela tava correndo, e quando eu vi, do nada ficou escuro, e eu fiquei, ué, ela morreu, ela não morreu, mas ela morre também, oficialmente, agora eu comprovei. Enquanto isso, enquanto o Davis está lá no hospital e pá, acho que ele tá com a perna quebrada, uma parada assim, tem um cara do lado, que é o pai alcoólatra do cara do pub, e do nada ele começa a falar com ele, falando, então, sabe tua mãe e teu pai? Um tempão atrás, a gente foi fazer uma diversão a 3, e eu achei eles muito experientes nessa safadeza a 3. Eu acho que tem coisa aí. Do nada essa informação, e aparentemente foi isso que botou essa suspeita nele. Os caras fizeram uma homenagem muito bom, então eles devem ser assassinos procurados. É essa a lição de moral desse episódio. E aí, voltando pra casa e tal, da mãe, ela vai lá, pega as fitas, que ela tem um monte de fitas, né? Aparentemente não foi só uma vez que eles participaram dessa matança, que ela gravava um monte de programa britânico lá desse policial. Eu também não lembro o nome da série, vai estar na tela. Aí, aparentemente, ela gravava a série e aí depois usava o VHS da série para gravar ela torturando as pessoas por cima. Aí ela tinha uma coleção inteira desse bagulho e tal. Aí ela pega todas as fitas, deixa na caminha, na mesa, sei lá, e bota um recadinho escrevendo pro teu filme. E aí ela vai e faz cosplay da Sayori do Doki Doki Literature Club. Aí passa um tempo, o Dave está comemorando que a série ganhou o BAFTA e tal, todo mundo feliz, todo mundo animado, conseguiram dinheiro, conseguiram a aprovação da Netflix, pá, ganharam o BAFTA, prêmio super massa, e pá, todo mundo feliz. Tem um pessoal que até discute de, deveriam fazer uma série ficcional desse documentário, pá. Na frente do cara, eu acho que ele tá claramente muito desconfortável com essa situação. Ele tá com uma cara de que ele vai chorar a qualquer minuto. E o pessoal muito feliz ao redor dele, falando, caraca, a gente conseguiu, filmamos essa história foda, e vamos ganhar muitos prêmios, e vamos fazer True Crime pro resto da vida. Aliás, eu tô usando essa camisa que tá escrito True Love,
porque justamente True Crime, e eu não tinha nenhuma camisa que tem a ver com True Crime, mas eu tinha essa de True Love, entendeu? Haha. E a produtora que eles conversaram, tá, que eles tiveram que convencer, que pediu para eles gravarem coisa nova e eles invadiram a casa do cara, ela que aparentemente dirigiu a série, e aí ela ganha o prêmio, aí fala, e fala, muito obrigado pelo Davis, por ter essa coragem de dividir essa história com a gente, pá, tá de parabéns, é isso, tô dedicando a você, né, você perdeu sua mãe, sua namorada, seu pai, você tá traumatizado pro resto da vida, mas é isso, vida que segue, pelo menos você ganhou um dinheiro e atenção. Ela não fala com essas palavras, mas é um pouco assim. E depois ele vai pro quarto dele, de hotel, ele todo depressivo e triste, mas pelo menos tá com um troféuzinho agora. E aí o amigo do pub liga pra ele e fala, cara, a gente tá aqui assistindo a premiação, parabéns, cara, vocês ganharam o prêmio, a gente tá muito feliz, tem um monte de turista agora aqui, meu bar tá bombando, muito obrigada por isso tudo, eu tô ligada que tu perdeu as pessoas que você mais amava, você tá traumatizado pro resto da vida, mas muito obrigada, isso fez de mim um rico. Mais uma vez ele não disse com essas palavras, até porque o Davis ele desliga na metade da ligação. E é isso, aí ele vai dormir todo triste e depressivo, enquanto todo mundo tá comemorando que a série foi um sucesso. E é isso, o episódio termina por aí. Eu até me surpreendi um pouquinho quando eu vi esse episódio, porque eu tinha ouvido falar que era ruim. Aí eu vi, e eu não achei tão ruim assim, eu achei o outro que eu também tô fazendo o roteiro, que é o Smith-Rins, eu não sei falar o nome, eu achei até meio mais parado, mais... sei lá, não gostei muito da tecnologia, era um episódio meio meia bomba. Esse eu até consegui me envolver com a história, me identifiquei, né, porque eu tô fazendo faculdade de cinema, já tive que fazer documentário mais de 2 vezes, já fui assistente de direção, já fui atriz, agora eu dirigi um curta meu. Deixa eu pegar o negócio, onde é que eu botei? Aqui, olha que legal, eu fiz esse curta para um curso da ABC Cinema, que eu estava estagiando lá, e me deixaram fazer o curta também, aí eles até imprimiram esse pôster que eu fiz pro curta, que aliás eu fiz pelo CapCut, e tava sobre reciclagem, sobre o catador, e também sobre a reciclagem que acontece, pá. E, aliás, foi muito massa, foi fácil não, eu fiz tudo praticamente sozinha, minha mãe ajudou um monte de coisa, mas a maioria das coisas eu fiz sozinha, ela me ajudou mais quando eu fui entrevistar o catador, o resto eu editei sozinha, montei sozinha, entrevistei a outra pessoa sozinha, e pá, foi bem maneirinho. Enfim, postei no meu Instagram, aliás, as fotos da amostra, foi muito maneiro. E a crítica da vez ficou, acho que bem óbvio no final, que True Crime é meio polêmico, que ao mesmo tempo que é legal, tipo, você pegar uma história de verdade, botar para todo mundo conhecer, fazer um documentário explicativo, falando quem foram os culpados, quem não foram, entrevistando a galera, mostrando para o mundo o que aconteceu ali, que atingiu várias vidas e tal. Não deixa de ser uma parada meio... Não deixa de ser uma parada meio abutre das ideias. Você já viu esse filme? Esse filme é maneiro. É um cara que ele tá correndo atrás de desgraça, qualquer coisa pra poder filmar, pra poder vender as imagens, pra ele ter o dinheiro dele, pá. E até pode começar, tipo, não tô dizendo que esse foi o caso dos cineastas desse episódio, que eles queriam fazer essa série de true crime sobre a cidade, porque eles queriam dinheiro e pá. E quando o David vai falar pra mãe e tal, que ele fica falando, mãe, a gente tem que fazer as pessoas conhecerem essa história, e como esse cara afetou nossa família. As intenções às vezes são boas por trás, e pá. Dá pra entender, porque as séries true crime bombam e tal, mas... não deixa de umas pessoas terem um fascínio sobre umas paradas, de ficarem exaltando demais os assassinos e acabarem desprezando as vítimas que foram lá dar o depoimento na moral. E pá, acho que a série do Dahmer é um bom exemplo disso, que não é documental, mas... não deixa de ser meio polêmico, que ao mesmo tempo que mostra o que o Dahmer fez, todas as atrocidades. Eu lembro que teve um dia que eu fui ler
a página da Wikipédia sobre o Jeffrey Dahmer pro meu pai quase que ele vomitou e, tipo, nem tinha chegado no final da página. E aí na série, confesso que eu não assisti a série inteira, porque deu um nojinho, deu uma sensação mal, e pá, mas eu assisti vários vídeos de pessoas falando sobre, li vários artigos sobre isso, e pá, teve umas vítimas que tentaram processar, e essa não é a primeira vez, tipo, que eles fazem uma série de algum crime que aconteceu, aí eles botam um pouquinho de ficção, e aí as vítimas ficam putas, e às vezes com razão, que eles meio que romantizam a vida do assassino, botam ele como uma vítima da sociedade, pá, e isso é meio paia. E acho que a lição de moral desse episódio foi tipo, fazer true crime quando não te envolve é mó maneiro, mas aí quando passa a te envolver na parada, quando você tá no meio, quando é a tua vida que foi destruída, que tá sendo exibida para milhões de pessoas, aí fica paia. Traduzindo, no dos outros é refresco. No nosso, a gente não gosta. Dito isso, eu já assisti várias séries baseadas em fatos reais e pá, tem uma galera que é viciada em podcast de true crime. Eu não faço parte dessa galera, até porque eu não tenho Spotify e eu nem gosto tanto assim de podcast, mas sério, eu até gosto, então algumas eu vi. E eu até entendo o pessoal ser obcecado por isso. Tem um pessoal que fica, não, é só pra minha segurança, eu quero ver como é que foi, como é que o assassino encontrou as vítimas, o que elas fizeram pra escapar, pra se isso acontecer comigo, eu poder me virar. E tem um pessoal que só tem curiosidade nessas coisas mórbidas mesmo. E eu não julgo, porque eu sou viciado em filme de terror, eu acho que é o gênero que eu mais assisto, então até consigo entender um pouco. Mas é isso, eu achei um episódio bem bonzinho. Conseguiu fazer uma crítica social maneira sobre esse negócio de true crime, que todo mundo do nada ficou viciado da pandemia pra cá. E acho que o que faltou nesse episódio, que deixou, acho que o pessoal não curtiu tanto, que não teve uma tecnologia muito surpreendente, inovadora, que Black Mirror essencialmente é sobre tecnologia e como ela afeta as pessoas e pá. E nesse foi só a mesma coisa de sempre. Parece que é um episódio super atual de um pessoal gravando uma série de true crime pra Netflix. Não teve uma câmera super potente ou, sei lá, uma máquina do tempo pra mostrar como é que o assassino era na vida real. Foi só uma crítica na moralzinha mesmo sobre uma tecnologia que já tem. E acho que é isso, que o pessoal ficou com uma sensação de vazio. E também o fato de que é da Netflix essa série, e a própria Netflix tem várias séries baseadas em fatos reais que são meio polêmicas. Teve a do Dahmer, que eu já falei. E é isso, deixem like, comentem qual próximo episódio de Black Mirror vocês querem que eu faça o vídeo, e comentem outros filmes também que vocês querem que eu faça vídeo. E é isso, me sigam no Instagram, me sigam no Letterboxd. Eu acho que eu já tô com 50 seguidores no Letterboxd, e estão todos aí na descrição do vídeo, então confiram. E o nosso Instagram tá quase batendo 90 seguidores. Vai lá, segue, eu posto uns memes, uns avisos do canal, só coisa maneira. E é isso, tchau, deem like. Desculpa se esse vídeo sair no domingo e não no sábado, que eu tô tendo uns problemas aqui, que eu ia gravar esse vídeo sexta-feira, só que aí eu lembrei que eu tinha um curso online para acabar, aí eu fiquei até as 3 da manhã fazendo coisa do curso. Então é isso, mesmo nas férias eu continuo estudando. Tá vendo como eu sou uma aluna exemplar, galera? Olha só, tchau.